multar se eles continuarem fazendo isso. E isso tem sido muito eficaz. Aqui está o policial verificando no computador, vendo a imagem do computador, o caminhão, vê o peso, isso é o que ele vê. Então, vocês podem ver aqui as barras vermelhas, que indica que os dois primeiros eixos têm sobrecarga, as outras azuis estão bem, e aqui mostra nessa tabela o peso. Aqui está a foto do caminhão, tudo que o policial precisa para identificar o caminhão e decidir se vai multar. Em 2002, tivemos a terceira Conferência Internacional de Pesagem e Movimento, organizada por Bill McCall. Foi em Orlando, na Flórida. Foi a primeira discussão que falou de uma sociedade internacional. Houve outra pesquisa europeia nessa época, o Remove, começou em 2002. Não se concentrou tanto na pesquisa técnica, e sim na qualidade dos sensores. Trabalhou mais aqui com as filosofias e as estratégias que a polícia podia usar para a sua aplicação. Quem liderou esse projeto foi a Polícia Rodoviária Holandesa. Também tivemos o projeto Footprint, outro projeto europeu, mas não financiado pela Comissão Europeia, que eu saiba. É uma coordenação de ações com financiamento nacional, 27 parceiros, que determinou a pegada ambiental do frete. Você pega um eixo de caminhão para calcular qual é o dano que ele causa ao meio ambiente. Ruído, vibração, poluição. Isto foi feito na Suíça, com diferentes sensores de ruído, de vibração, sensores de peso, claro, e eles analisaram então a imagem geral da pegada ecológica. Em 2005, tivemos a quarta Conferência Internacional de Pesagem e Movimento, organizada pela professora Xu, em Taiwan. Havia um delegado brasileiro e ele ganhou o prêmio porque fez a viagem mais longa de todos. Tivemos a segunda reunião da Sociedade Internacional e criamos, então, uma associação legal para organizar as nossas conferências. E no verão daquele ano, em junho de 2005, fizemos o primeiro projeto de regulamento ou de estatuto dessa sociedade. Então, a história da ISWIM. Em 2002, tivemos nossa primeira reunião em Orlando, com a reunião ICWIM 3. E em 2005, criamos a organização formal, elaboramos os estatutos, as regras, e não aconteceu muita coisa em 2006. E em 2007, tivemos nossa terceira reunião, em junho. Terminamos os estatutos, fizemos o nosso site. Elegemos a nossa primeira diretoria com o Sr. Goldsman, que representa o Brasil. Tivemos a primeira reunião da diretoria em Paris, em maio de 2008. A finalidade do ISWIM: dar apoio ao progresso nas tecnologias do WIM, standardização e testes comuns. Nós queremos que o WIM seja usado de forma mais ampla e vamos promover a aplicação dos dados e a pesquisa. Também queremos difundir conhecimento e o entendimento do que é o Way Motion através de seminários e conferências como estas. Começar a trocar informações através da internet, claro, e nosso site é um dos lugares onde vocês podem encontrar todos os fornecedores de equipamentos WIM. Para a associação, os membros individuais são de graça. As empresas, se forem maiores, pagam mais, se menores. Temos uma organização dos vendedores, estão representados na diretoria com 2 membros. A organização é controlada por uma diretoria executiva e uma assembleia geral de todos os membros.
A diretoria do ISWIM, temos muitas pessoas da Europa, é um viés, não é? Temos representação de todos os continentes. África do Sul, uma pessoa da Austrália, uma pessoa da Ásia, tem um senhor Goldsman do Brasil e 2 pessoas dos Estados Unidos. Trabalhamos no México, atuamos no México. Isso daqui é uma coisa muito estranha. É um sensor WIM hidrostático de baixo curso. É um tubo de borracha na superfície da estrada. Eles instalaram em 2005 e disseram que custava menos de $100. É uma ideia inteligente. Eu acho que a durabilidade seja muito boa, muito longa. No Japão, eles estão trabalhando em pontes. Aqui está o apoio para uma viga embaixo da ponte e que registra a reação do veículo que está passando na ponte. Esse é um sinal que vem. Essa daqui é a resposta do esforço embaixo. Vocês podem ver aqui 3 degraus, digamos, que correspondem aos 3 eixos do caminhão. E aqui tem outro sensor, vocês têm esses 3 degraus de novo, não é muito preciso. Nossa 5ª conferência foi organizada em Paris, em 2008, organizada por Pitstar, na França. O FIWI é outro projeto que trabalha com pesagem em movimentos. FAIR tem o apoio de laboratórios europeus e atualizou e simplificou a norma do COS 323 e apresentou ao CEN para que se tornasse uma norma europeia legalizada para pesagem em movimento. Essa norma tem a parte 1 com seus requisitos gerais, muito complexos, semelhante à norma antiga, COS 323. E a parte 2 é simplificada, só 6 páginas. Todas as classes de precisão se baseiam num intervalo de confiança de 95%. Temos aqui classe A e classe B. Nos Estados Unidos, há muito mais coisa que está acontecendo, mas o que eu saiba é o projeto de pesquisa na Alabama sobre pesagem de movimento em pontes. Eles fizeram testes de campo em pontes americanas, testaram diferentes fontes de energia para o sistema, como solar e célula combustível. O projeto ASSET da Europa está em curso agora. É o maior projeto de pesquisa relativo à segurança no transporte no mundo. São 17 parceiros. Tem vários aspectos e um deles é o WIM. Estão desenvolvendo um novo sensor. Este é o sensor básico e é organizado como um sensor em faixa, um strip. Nos Estados Unidos, eles têm o projeto OWL, que é o localizador ideal do WIM. Examina a dinâmica do veículo ao passar e identifica o melhor lugar da estrada para a colocação do sistema para pesagem em movimento, com uma faixa de variação de mais ou menos 10%. Este daqui é um projeto que está começando agora e vai até 2014. Inclui Estados Unidos, Irlanda e Reino Unido, e é também para pontes, é um sistema com maior precisão. Passos seguintes na fiscalização da sobrecarga. Está sendo desenvolvido um projeto para ver novos tipos de medida de aplicação direta. Temos novo equipamento para isso, para aplicação. O que estamos falando agora é de aplicação direta. Quais serão os requisitos legais e operacionais para a implementação desses sistemas pela polícia, digamos. O primeiro seminário internacional é este aqui. Na verdade, eu acho que é o segundo, porque houve um em Taiwan, em 99. O Brasil está avançando muito. Tem mais de 70 sistemas fixos de pesagem em movimento, 61 já são operacionais. E, por fim, com um timing perfeito,
A sexta conferência de pesagem em movimento já está planejada para acontecer em Dallas em 2012, junto com a conferência de NatMec, mas vamos ter uma parte da conferência dedicada à pesagem em movimento. Muito obrigada. Em nome da organização do evento, gostaríamos de agradecer a brilhante exposição feita pelo Mr. O'Brien, e nós passaremos em seguida, então, às perguntas e respostas. Em voz alta? Posso, né? Eu só queria saber se ele sabe alguma coisa sobre a precisão do sistema do México. Ótima pergunta, mas lamento, eu não sei nada. Eles apresentaram isso na Conferência de Paris, faz 2 ou 3 anos, mas eu não ouvi nenhum dado sobre a precisão. É um sensor muito barato e, pelas primeiras indicações, parece que ele pode ser aplicado, talvez não quando se precisa de uma grande precisão, mas uma primeira indicação de se o caminhão está com sobrecarga ou não. Eu vou tentar explicar 2 coisas. A primeira é em que estágio está a tecnologia de pesagem em movimento em pontes, do ponto de vista prático, e falarei também um pouco sobre as aplicações de pesagem em movimento para pontes, que fala como essa pesagem pode contribuir para a avaliação das pontes e não o contrário. Então, o que é Bridgeway in Motion? É um dispositivo que usa estruturas viárias instrumentadas em pontes ou aquedutos para pesar veículos em movimento. Ele sugere 3 fatos simples. O primeiro é que envolve instrumentação já existente, então a gente não desenvolve nada novo para instalar um sistema de pesagem em movimento em pontes. Pode ser usado também com outros sistemas, mas os dados são praticamente os mesmos dos outros sistemas de pesagem, mas há uma vantagem nisso, que é dar informações adicionais que podemos usar para a avaliação de pontes, e eu vou chegar a esse ponto mais tarde. Podemos dividir a história da pesagem em movimento em pontes em 3 períodos. O primeiro foi antes de 1994 ou até 1993, como o professor O'Brien explicou, que seria a área antes da atividade europeia ter início, e aí a área de colaboração intensiva na Europa, em termos de pesquisa nessa área, e depois após o ano 2000. Então, eu cobriria esses 3 períodos, antes de 94, de 94 a 2000 e após 2000. Aqueles de vocês que trabalham com esses sistemas conhecem o professor Fred Moses, da Case Western University, em Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Ele descreveu esse sistema pela primeira vez em 1979. Essa tecnologia foi logo aplicada nos Estados Unidos e Austrália, usando diferentes sistemas, BWS e Cullway, que ainda está bem vivo na Austrália, o Cullway, o BWS não. Naquela época, era o estágio inicial dessa tecnologia, então tinha muitas limitações, tipos de pontes limitados, que se podia instalar essa instrumentação, a exatidão dos pesos dos eixos era fraca, era ruim, e tinha que ter um veículo na ponte ao mesmo tempo. Quando tinha muitos veículos, o algoritmo não conseguia avaliar os pesos de eixos individuais. Então, esses foram os estágios iniciais, mas houve bastante vantagens. O peso bruto era muito exato, porque, como vocês imaginam, uma ponte é muito mais longa do que um sensor, uma faixa de sensor. Não havia pesagem fora da balança, então o veículo ou estava na ponte ou não estava, não podia estar parcialmente na ponte ou não. A instrumentação naquela época era relativamente fácil, a portabilidade era uma vantagem, a gente conseguia desmontar tudo, ir para outro lugar, montar de novo em outra ponte, fazer de novo, então mesmo... E a gente usava mesmo naquela época para a avaliação de pontes. Eu não vou repetir isso aqui, porque o professor O'Brien já explicou isso. O enfoque principal da pesagem em pontes era
expandir a atividade para outros tipos de pontes, muito trabalho